Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado antecipadamente pela sua companhia. Bom, no passado, as pessoas conversavam facilmente com estranhos e em cafés, em bares, em lugares públicos ou até privados. Agora, as pessoas sentem-se sozinhas, desconectadas na multidão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de pessoas comendo sozinhas aumentou 20%, 29% nos últimos anos. Sobre essa importância da, da amizade, da boa amizade, dos bons relacionamentos na nossa saúde, nós vamos conversar com, como é que eu vou dizer, dois especialistas nesse assunto de amizade, de relacionamento e tudo mais. Doutor Rodolfo Gadia, oncologista. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite. Doutor Marcos Alvenair, geriatra. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos, mais uma vez aqui na nossa bancada. Muito obrigado, Arley. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Este assunto da questão de amizade não é apenas um problema social, mas uma crise cultural. Reservar um tempo para a amizade não deve ser um luxo, mas sim uma prioridade. A solidão não é mais uma escolha, está se tornando um hábito. Como é que o senhor vê isso, doutor Marcos? Como eu lido profissionalmente e também dentro dos meus valores pessoais, diuturnamente com o envelhecimento humano, nós temos alguns fatos que são, de certa forma, marcadores daquilo que gera um envelhecimento saudável em oposição a vários fatores sociais mais modernos que aumentam o envelhecimento com insucesso. E dos vários fatores que a gente estuda, trabalha, nós temos hoje uma forte tendência do envelhecimento egocêntrico, do envelhecimento que busca sucesso como sinônimo de números, de cargos, de poder e, inexoravelmente, não há um encontro, um consenso entre sucesso afetivo, sucesso emocional, estabilidade psicológica dentro de um padrão onde o outro é entendido como um inimigo, como um competidor. E o que a gente vê em pleno século XXI é exatamente um culto a esse poder egocêntrico, onde todos nós, muitas das vezes, inconscientemente, nós acabamos nos fechando, nós acabamos evitando termos transparência, não só nos nossos pensamentos, mas principalmente nas nossas atitudes, quase sempre numa postura defensiva, ou seja, até prova em contrário, aquele que está na minha frente, ele é, teoricamente, um opositor. Não é meu amigo. Não é meu amigo. Isso tem gerado, principalmente de forma, eu diria, de precaução, de prevenção, uma forte tendência ao isolamento, um aumento ao longo da vida, principalmente na terceira idade, a partir dos 60, para a solidão. E daí, nós vamos discutir ao longo do dia de hoje, uma série de comportamentos patológicos que culminam, inclusive, com um grande aumento de transtorno de ansiedade, angústia, depressão e também autoextermínio, suicídio. Doutor Gadia, o isolamento social aumenta o risco de doenças cardíacas, demência e mortalidade. Algumas publicações dizem que é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Como é que o senhor vê isso? É prejudicial mesmo, então, né? Que a relação foi uma relação boa.
Antes eu queria só agradecer demais, eu fico muito honrado por esse convite, tá voltando aqui, Nós é que agradecemos. quebrar um pouquinho o protocolo para falar e ser convidado para falar de amizade, né? E aí, de repente, você fala, vamos convidar, você vai vir com o Marcos, então, meu grande amigo aqui, Grande ó, irmão. Marcos, eu estou Bom, muito vocês feliz, dois já não têm esse muito problema. feliz. Não. Essa questão da saúde relacionada, né, com a falta de relacionamento, de quebra de conexões e adoecimento, porque eu acho que a gente tem uma programação interna mesmo, genética, para fazer conexões. O ser humano é um ser altamente social, ele não é só social, ele é altamente social. A gente precisa um do outro. E digo mais, a gente precisa alimentar um do outro, de energias diferentes. Por isso que é sempre bom também estar sempre do lado de pessoas positivas. Montar uma rede de apoio é fundamental para evitar esse isolamento que o Marcos falou, para evitar esse adoecimento, e essa rede de apoio que seja com pessoas positivas, que tem aquela função e que tem pelo menos um pensamento, uma intenção em colaborar, não competir. A gente chegou até aqui, foi na colaboração. A adaptação dos seres não foi sempre o mais forte, foi o mais colaborativo e aquele mais inteligente. Às vezes, sim, era preciso de força. É o senso de equipe. às vezes, também. Sempre. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra, tipo amigos, que a gente encontra, a gente não precisa conversar muito. Mas aí, quando a gente encontra esporadicamente, parece que a gente estava falando há 2 minutos atrás. E conversa. É interessante, e isso já teve um estudo já demonstrando que esses tipos de pessoas, o cérebro ele é rápido para relembrar a conexão cerebral mesmo. A gente fala de conexões humanas, mas isso internamente também faz conexões cerebrais de memórias. E aí ele ativa uma cascata, principalmente um neurotransmissor muito bom, que é a ocitocina, que é o neurotransmissor vamos dizer, da alegria, mas é do bem-estar, do contentamento, da conexão, de se sentir bem. Então, aquela pessoa que você encontra e você fala, nossa, eu sinto bem estar do lado dela. E aí falava, eu sinto bem. Quando eu vejo o Marcos, né, assim, eu libero a ocitocina, porque é bom. Recíproco, né? Porque também a gente tem lembranças positivas, a gente faz uma amizade, vínculos também são interessantes de lembrança, a gente fortalece a amizade num movimento muito forte de colaboração. Então, são aquelas lembranças, igual algumas situações de música, de perfume, de alimento, que faz a gente lembrar, pessoas também faz a gente lembrar e que sejam bons momentos da nossa vida. E isso fornece e promove a saúde. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Doutor Marcos, é válido a gente dizer que essa diferença que tem entre amigo e amizade. O fulano tem muitas amizades, mas poucos amigos. Como é que é essa diferença? É uma questão conceitual mesmo, né? Na verdade, quando nós colocamos legitimidade de afeto, quando nós colocamos aquela relação interpessoal em que, colocando-se de lado qualquer busca por ser o vitorioso, mas principalmente naquilo que o Rodolfo disse, eu vou adiante, mas eu levo comigo pessoas, eu vou mais longe porque pessoas vão comigo. Então é claro que quando nós falamos de amizade legítima, nós não estamos falando de número de pessoas antigamente chamadas de colegas e que hoje são falsamente substituídas por seguidores na mídia social, né? Então nós temos com certeza um número crescente de pessoas que nos acompanham, que dão os seus likes, não é? Principalmente dentro aí das principais mídias sociais, mas quando você filtra que sentimento verdadeiro cada um desses amigos da mídia, né? Quais deles estariam dispostos
a estar do nosso lado na nossa dor, quando estamos realmente, né, frágeis, precisando de um acolhimento, nós contaremos nos dedos, né? Quem realmente tem um sentimento humanístico, um sentimento de acolhimento independente de qualquer pré-julgamento de certo ou errado. Aquela amizade legítima, nós temos colo, nós temos berço, independente de nós estarmos certos ou errados numa determinada situação. Até porque os nossos grandes amigos, de uma forma correta, também nos chamam a atenção, também nos fazem enxergar naquilo que a gente precisa melhorar. Então, é mais ou menos isso. Eu posso ter muitas pessoas ao meu redor, por diversos interesses, mas a legitimidade afetiva é testada quando nós não estamos fornecendo aquilo que a maioria quer, usufruindo do que a gente eventualmente fornece, que é bom para o outro, né? Quando a gente não tem o que oferecer, aí é que a gente vai, vamos dizer, separar o joio do trigo. É quando falta um ouvido, né, para ouvir o seu reclame. Doutor Gadia, numa doença mental ou física, por isso lida muito com o sofrimento físico das pessoas, a presença de um amigo é muito importante, né? Eu acho que é fundamental, inclusive até no processo de enfrentamento. Tem um coping adaptativo, e esse coping de conexões sociais, de grupos de trabalho, tem estudos que demonstram isso, né? Esse coping adaptativo de maneira positiva, que para ajudar em enfrentamentos. E aí o amigo, quando você fala nessa situação, e aí eu remonto no que o Max falou, dessa não tem condições, assim, ele é incondicional na questão do pré-julgamento, de olhar, porque o amigo mesmo, em essência, ele é em condição, vamos dizer assim, vamos usar um termo melhor, ele presta a ajuda sem nenhuma contrapartida. Vou até melhorar, com uma contrapartida, ver o amigo bem. Porque aí é uma conexão mais profunda, ele ultrapassa só as relações humanas, isso é muito importante, né? As questões de pensar algo em troca, tudo bem, a gente está lutando, por isso que essa conexão de seguidores e ter muitos likes e amigos... Coraçãozinho, né? É porque aí é frágil, é uma conexão que existe realmente, mas é uma conexão muito frágil. E aí, quando a gente vai entender o valor real disso, então vai contabilizar. É automático, né? Aquela coisa automática. O cara bota o coraçãozinho, bota um like ali. Automático. É porque é uma troca, né? Então a gente trabalha nessa troca. E às vezes tudo bem, é bom sentir isso, mas a gente brinca, né? Tem muitos estudos também demonstrando isso, é uma dopamina um pouco corrompida. Porque são pingos de dopamina que depois ela vai te roubar, ela quer a sua atenção, vai te roubar e você vai ficar meio preso naquela sensação. Mais ou menos acontece com o hábito de fumar. Que, na realidade, aí eu passo por uma situação, um estresse, tudo, não. Então, aí, a primeira coisa que vem na cabeça, não, então eu quero acender um cigarro. Porque acender um cigarro, pelo todo o rito tal, e de fumar e sentir aquele prazer, é uma gotinha ali de dopamina. Faz o papel do amigo. Né? Isso, então um like, ficar vigiando, acompanhar redes sociais, não estou falando que isso é de tudo errado, mas é porque o desequilíbrio nisso. E aí você apostar todas as suas fichas nesse tipo de conexão e achar que você é visto e amado e tem a sua amizade pelo aquele grande grupo ali, e isso é que é o perigo, porque é muito frágil essa relação. E a relação forte mesmo é, às vezes, quando você está doente, quando você está ali no leito, quando você está numa necessidade maior, e aí que realmente que você vai ver os amigos que você tem e, de repente, aí esses você conta no dedo. Por quê? Porque é uma conexão de alma, é uma troca. Eu penso assim, uma amizade verdadeira é aquele momento em que, quando a gente encontra, sempre eu vou deixar um pedacinho de mim naquele meu amigo e eu vou levar um pedacinho dele comigo. Que seja numa mensagem, numa conversa, numa coisa rápida, às vezes num encontro aí de um pronto-socorro, num olhar e falar assim, rapaz, eu lembrei de você precisa fazer uma coisa aqui. Sabe aquelas histórias? Ou então de falar com um parente mesmo, aquele que você faz tanto tempo que você lembra dele, e aí você fala, não, vem aqui comigo, deixa eu te apresentar
uma nova trajetória, porque são pessoas que aparecem na nossa vida e que mudam rotas. Esses também são amigos importantes, corrigem rotas, ajustam rotas, mudam o jeito da gente enxergar a vida. E amigos assim, a partir de todo momento a gente pode encontrar. Quer dizer, a gente olhar de uma maneira ampliada, e aí não errar o alvo. Errar o alvo é ficar focado nessa grande rede, que ela é virtual, é uma rede digital. É um mundo que não se materializa, ele não se estabelece. O mundo real é esse que a gente está aqui. Esse é o grande desafio de saber viver nessas duas jornadas. E é um paradoxo também, né? Que as mídias digitais, redes sociais, elas aproximaram as pessoas digitalmente, mas na vida real, todo mundo distante. Né? Isso tem uma grande culpa nesse cartório, né, doutor? Muito. Eu trabalho muito neurociências e a gente percebe hoje alguns fenômenos muito calcados no que o Rodolfo disse, ou seja, pela dificuldade de acreditar no outro, eu mantenho o outro à distância, eu cresço o número, por assim dizer, de conquistas midiáticas, né? A nível principalmente de amizades virtuais, como se aquilo estivesse dentro do meu poder de controle. Mas acaba sendo também uma adição, no pior sentido, digamos, desse prazer, porque ele libera uma dopamina que me dá o prazer como qualquer outra adição, qualquer outro vício. E o que é pior, como aquilo não é legítimo, em situações em que eu realmente não estou bem, fisicamente, psicologicamente, socialmente, economicamente, nós vamos ter muita coisa pouco poupável no que é virtual, não é? E os grandes amigos, que geralmente estão mais presenciais, esses sim vão fazer a grande diferença. E hoje, então, em todas as idades, mas principalmente na infância, na adolescência, nós temos visto crescer o número de estudiosos sobre fenômenos como o telismo, que acaba fazendo com que crianças passem a conviver virtualmente com uma série de informações, com amigos à distância e que podem, muitas das vezes, se tornar suas referências em detrimento dos pais, em detrimento dos professores, muitas das vezes com conteúdos que, logicamente, nós sabemos, nem sempre são conteúdos mais éticos, né, de maior valor. Né? Exato. Nesse sentido, quanto menos presença, quanto menos contato físico, quanto menos frustrações reais, interpessoais nós vivenciarmos, mais frágeis nós seremos na própria constituição da nossa personalidade. Quem é que cresce sem um não real? Quem é que cresce sem perceber que tem alguém que está adiante? Quem é que cresce, né, sem se frustrar? Não existe isso. E essa vida de amizades virtual, né, essa vida virtual de amizades, ela traz muito menos frustrações reais, muito menos, digamos, mudanças concretas, né, porque eu simplesmente deleto, recrio, né, eu vou vivendo uma fantasia. É um processo de adoecimento. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Doutor Gadia, tem uma escritora australiana, ela é a Bonnie Ware. Ela escreveu ela fez uma grande pesquisa e escreveu os 5 maiores arrependimentos dos moribundos. Ela destacou na pesquisa um lamento pungente. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Esse é o último lamento do moribundo. Um principal aí, né? E aí, como é que você vê esse... Esse aí é muito usado os textos em cuidados paliativos, que a gente vê, principalmente nessa jornada, aí vai na fase final, aí sempre abre o coração e fala o que você está sentindo e tal.
E essa é uma força de um dos grandes arrependimentos. Eu vou pegar esse texto aí, e aí eu vou lá em 1938, isso é um estudo clássico e que sai resultados até hoje. E todo mundo repete isso mesmo, principalmente nessa disciplina, né, na parte oncológica, que tem os cuidados paliativos, mas o cuidado paliativo é aquele acolhimento, é o acolher, é o abraçar, em todas as outras condições mórbidas que não têm cura, não só o câncer. Mas, enfim, em 1938 tem um estudo clássico em Harvard, que ele acompanha 2 grandes grupos. Um grupo acompanhou de intelectuais, os estudiosos mesmo lá da universidade e de uma classe social um pouco mais alta. E o outro grupo acompanhou pessoas mais trabalhadoras, de uma classe social média, um pouco mais baixa, dos bairros mais periféricos de Boston, onde fica, né, a universidade. E nesse acompanhamento de muitos anos, olha só o tanto de tempo foi acompanhando, foi tirando várias, inclusive foi incluindo, né, parentes, familiares, amigos, nos 2 grupos. E nesse acompanhamento foi vendo a qualificação dos 2 grupos, que foi vendo em que qual era a maior importância deles de sentir pleno, um pouco realizado, e essa felicidade, até chegando nessa fase final. E aí os grupos foi unânime em falar que não foi a condição financeira, isso tudo faz parte, de estar bem situado, de ter boas opções para viajar, conhecer, isso tudo é muito importante também. Mas a grande base, a força mesmo de ter uma vida mais realizada e feliz foi ter feito relações fortes, conexões pessoais, amizades fortes, duradouras e verdadeiras. E aí monta nessa parte aí da pessoa, às vezes chega no fim de uma vida e às vezes está doente, gravemente doente, numa questão incurável, num leito aí, né? Chegando na sua fase final, e aí vai perguntar, né? Qual foi o seu arrependimento? Às vezes o meu arrependimento foi ter gastado um pouco mais de tempo, de ter ido, sim, mas é legítimo, de ter trabalhado e conquistado um pouco mais de patrimônio, ou de feito isso e em detrimento, ou então não perdi, na realidade eu perdi um tempo precioso de ter valorizado as relações. Porque eu acho que isso é que realmente no final é que conta. Essa contabilidade mais abstrata e espiritual, ela é diferente da nossa contabilidade aqui na Terra. E quando a gente está numa fase final de jornada terrestre, é o que a gente vai sentir. Nossa, então o que realmente vale mesmo? Eu vou ver quais são os valores que eu vou chegar do lado de lá. Aí já é uma discussão mais metafísica, mas o que é o valor de lá? Qual é a contabilidade? Eu já parei para pensar nisso, né? O que é lá? Será que então o que eu levo, se eu chegar lá, o que vai ser contabilizado mais? As virtudes, qualidades que eu investi? Defeitos também eu vou levar. Então, nem só de coisa boa a gente tem a nossa vida. Então vamos fazer uma conta, né? Puxar um extrato aí do débito e crédito, e qual o legado que eles falam, né? Eu deixei mais créditos e investir mais eu brinco, né, no plano de previdência espiritual, que eu acho que parte dele é amizade. Qual é o juro desse plano de previdência? Virtudes? E o que contabiliza mais? Essa é a amizade. Então, eu acho que faz parte dos investimentos, né? Por vários investimentos em várias cestinhas, e a cestinha da amizade, essa aí, ela é fundamental. Mesmo que a gente não tenha certeza de como a gente vai resgatar. Mas não tem problema. Às vezes a gente não precisa, é hora incondicional, eu não preciso resgatar esse plano de previdência. Eu só sinto bem por estar realizado. Ela existe, está ali, né? Isso basta. Isso basta. Pesquisas dizem, Dr. Marcos, que uma boa amizade, um bom relacionamento ajuda até a retardar Alzheimer, depressão. É assim mesmo? São vários estudos e mundiais mostram o valor das relações interpessoais, que eu chamo de legítimas, onde o verdadeiro amigo vai ser compreendido como todo aquele relacionamento onde o único interesse é o bem-estar do outro e uma interação de doação sem cobranças. Isso acontece entre 2 amigos tradicionais, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre
pares de uma mesma empresa. Então, aqui é muito importante a gente colocar a amizade, não especificamente com essa visão mais simplista, entre duas pessoas, né, na horizontal, mas toda e qualquer relação humana onde haja um amor sincero, onde haja acolhimento, onde haja ética, lealdade, né? Essa é a amizade do maior sentido. É importante sermos muito amigos, né, dos nossos companheiros e companheiras, dos nossos amigos de trabalho, dos nossos filhos, dos nossos pais, parentes. Então, é aquela amizade que foi citada no início. É aquela união lá atrás, no homem pré-histórico, onde o ser humano só conseguiu superar o clima, a fome, quando ele se uniu numa estratégia que no início significava conseguir caçar, Mais gregário. conseguir aquecimento, onde a comunidade se protege, posteriormente descobrindo, né, na evolução humana a possibilidade de criar os animais, de plantar a semente, colher o fruto, tudo isso gera necessidade de colaboração, de mutualismo, e é a partir daí que a humanidade realmente consegue evoluir. Voltando à base da sua pergunta, existe hoje um estudo, foi publicado há 3 anos, que acompanhou quase um século uma comunidade que no início tinha mais ou menos 100 mil habitantes e acompanhando desde o nascimento até a morte, averiguando vários parâmetros em relação à longevidade. E no parâmetro envelhecimento com sucesso, onde o principal parâmetro era autonomia, independência, ou seja, o que mais influenciou para que as pessoas vivessem mais e mesmo atingindo idades superiores a 90, 100 anos, continuassem autônomos e independentes, os 2 fatores de 1 a 10 que mais fizeram diferença foram conexões sociais legítimas, amigos sinceros, amigos de vida toda, ou seja, quanto mais pessoas me chamam pelo meu nome e, ao mesmo tempo, me reconhecem como um indivíduo de valor único, mais longe eu vou. Conexões sociais legítimas. E o segundo elemento que eu achei fantástico, que acaba trazendo também para estimular novas conexões sociais, do tipo grandes amigos, é o meu senso de utilidade. Então, isso é muito importante. Ou seja, aqueles que ao longo da vida, inclusive já idosos, acordam de manhã e sabem que alguém precisa deles, eu sou útil para alguém, ele tem um estímulo maior contra a demência, contra a depressão, contra males também do próprio organismo. Ou seja, quanto mais plantio de verdadeiros amigos, de relações éticas, respeitosas, nós fizermos ao longo da nossa vida, desde a infância, maior a chance de eu ter uma vida longa, saudável e autônoma. E é claro que os estudos mostram isso de forma incontestável, com validação estatística que está mais do que comprovado. Isso vale muito mais do que saldo bancário, do que controle de pressão, de colesterol, de obesidade, de diabetes. Lembrando que tudo isso não tem pouco valor, mas influencia menos do que a verdadeira amizade. Tem uma provocação aí no que o Marcos falou, que eu achei muito interessante, essa questão de utilidade, né? Utilidade. Eu sou útil para alguém, né? Alguém precisa de mim. Então é uma amizade também que a gente às vezes esquece um pouquinho, que a gente caracteriza e fica muito preocupado com o que o outro vai achar. A gente tem essa preocupação, a amizade da gente com a gente mesmo. A gente tem que fortalecer esse senso de utilidade. Porque quando você é amigo de você, é interessante acordar cedo, olhar e falar assim, não, hoje você vai ir bem, vamos fazer isso, pensamento do que vai fazer as missões a cumprir no dia, você parece que semeia
Amizade ao longo da Você está com um caminhada. problema, você chama um amigo seu para tomar um café, como a gente está fazendo ali. Tomou um Vamos cafezinho, tomar né? um café ali. Isso é bom, gostoso. As amizades de conexões. Não é qualquer café, café Cajubá. É bom, né? Entendo. Um cafezinho excelente. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Conexões interpessoais e conexões você com você mesmo. Aí é uma outra parte lá de envelhecimento saudável, né? Que é uma medicina do estilo de vida que sai de um grupo de médicos do esporte cardiologistas americanos, mas eles são também muito motivados pelo estudo de gerontológico fantástico, que saiu até um livro, né? Os pontos azuis, os 5 pontos azuis, mas enfim, e que parte desse estudo mostrou em alguns pontos no planeta como que essa turma chega e envelhece bem, porque não adianta chegar a 100 anos e aí com muita comodidade na cama, com cuidado, não. Envelhece bem, andando feliz, surfando, cantando, sorrindo, alimentando bem. Todos têm uma forte conexão interpessoal e têm uma autoestima, senso de utilidade. São problemas comuns, né, que eles discutem. Isso. E às vezes resolvem. E uma parte forte disso é o ground, que eles falam, conexão com a natureza. Então, falar da natureza. A gente é amigo também da natureza? A gente está amigo do planeta? Porque a gente também fala, vamos ser amigo um do outro, mas sem um planeta saudável, como que a gente até exerce fraternidade? Como é que a gente faz o nosso trabalho de caravana, ajuda um outro, fortalece a amizade, se a gente está num ambiente altamente instável? Olha o que a gente está fazendo. A gente está com essa amizade? A gente tem esse comportamento? E aí é que eu estava analisando, e a gente faz parte dessa natureza, 80%. Quando envelhece, diminui um pouco, mas vamos pôr aí, 80%, 70% do nosso corpo é água. Uma água salgada, com íons. A gente chora o mar, as lágrimas. Nascemos do líquido amniótico, é um pouco salgadinho e tem uma constituição muito parecida com o mar, vamos dizer assim, nessa relação. E a outra composição dos íons e o osso, ele é muito parecido com a areia. Lógico que na areia tem lá o silício, que não tem, mas a gente tem cálcio, hidroxiapatita. Então a gente é água do mar e uma areia. Olha que interessante isso. Nós somos um elemento da natureza. E a gente está com um comportamento de agredir aquilo, agredir o habitat, é igual uma célula cancerígena, que adquire comportamentos e inteligência com mutações e adquire o domínio daquele ecossistema. Então, o ser humano, o Homo sapiens, hoje está no topo da cadeia ecológica. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agredir o resto todo, não ser amigo de nenhuma expressão de vida e nem da vida que me dá a vida ou o meio ambiente. Então, eu vou agredindo, vou matando o que me dá a força e eu mato o meu habitat. Depois eu morro em sequência. Uma célula neoplástica é essa, ela adquire uma força e inteligência e mata tudo em volta. Depois, quando ela mata o hospedeiro, ela morre junto. Então, a gente tem que pensar nesse comportamento que a gente está tendo. Né? Tem algumas frases... Uma provocação. Né? Tem algumas coisas interessantes. Né? A pessoa tem um amigo, para aquele cara lá é mais amigo meu do que meu próprio irmão. Tem muito disso, né, Marcos? Doutor Marcos? Muito. Até porque a legitimidade de uma relação de amizade verdadeira, ela não traz consigo os conceitos de família como algo obrigatório, né? Dentro de uma questão de crença, de fé, o meu entendimento, a minha fé, me faz pensar que os nossos irmãos, dentro de uma família, né, hereditariamente falando, Se chama de irmãos carnais. Irmãos carnais, nós estamos juntos com propósitos de polimento, de crescimento, de polimento de arestas, de ajustes. Eu repito, com todo respeito a quem pensa diferente, dentro
da minha fé, existem histórias que nos trazem para estarmos juntos numa oportunidade de crescimento e de polimento interpessoal. E é claro que dentro de uma irmandade carnal, nós podemos ter grandes amigos e podemos ter desafios, podemos ter irmãos que estão exatamente juntos dentro de um propósito de evolução e ultrapassarem dificuldades que às vezes nem são dessa vida presente. Então, a frase ela tem a ver com a essência da amizade. Ela não está dentro de 4 paredes obrigatoriamente. Ela não está dentro de uma genética obrigatoriamente. Ela pode nem estar dentro de uma proximidade geográfica. Nós podemos ter irmandade, energias fraternas com pessoas que nós nem convivemos presencialmente. Isso existe, inclusive, tanto eu como Rodolfo vivenciamos isso nos nossos trabalhos humanitários, de pessoas que estão em Madagascar, Malawi, Moçambique, atualmente em alguns trabalhos mais novos, né, no interior da Amazônia. Eu quero convidar vocês em que nós temos a isso. gente vir falar sobre essas viagens que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem junto a comunidades carentes espalhadas por esse mundo. É um assunto belíssimo. E existem conexões com pessoas, com indivíduos com os quais muitas das vezes a gente não teve contato presencial e que tem uma sintonia de propósitos, uma busca muito ajustada de fazer o bem e que tem mais valor do que alguém que você acorda às vezes, né, do seu lado, debaixo do seu teto, e que muitas das vezes, por razões diversas, a gente não conseguiu uma grande sintonia. Mas o propósito é que consigamos, né? Há uma diferença muito grande, né, doutor Gadi, entre viver sozinho e sentir-se sozinho. A pessoa, às vezes, ela é cercada de pessoas no seu convívio social, de trabalho e tudo mais, mas ela está enrustida ali naquele mundinho dela, vamos dizer assim. É porque, às vezes, isso é um tema que a gente até abordou aqui, aquela falta, aquela parte do início de ter um pouco de confiança e querer abrir o coração, e sentir, experimentar as sensações, ser legítimo no sentimento que você está, entender o que você está sentindo, expressar esse sentimento, porque às vezes está todo mundo muito meio que empacotado. Parece que somos personagens. E aí volta lá na questão da rede social, porque não tem como, há um mundo digital com redes sociais, porque isso é uma força muito grande, não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, a gente está passando por um experimento humano muito interessante. E a gente tem que ter essa análise. Onde que eu quero chegar? Muita gente falando bonito e hoje treina, faz cursos, né? Você que é o profissional da área, sabe? Hoje faz curso, treina todo mundo. E aí todo mundo tem, às vezes, treina a dicção, treina a persuasão, a retórica, e fala maravilhosamente bem. Da vida, né? Toca todo mundo numa beleza e vamos ver, vamos contabilizar qual foi o alcance disso. Ele está fazendo, na prática, quando a gente desliga esse estúdio aqui, e tudo que a gente falou aqui, será que quando a gente entra no carro, eu vou estar lembrando de amigos, ou estou sendo amigo, ou estou exercendo tudo que eu acabei de falar aqui? Esse é o grande desafio que a gente está enfrentando. A gente está executando, ou pelo menos tentando executar e fazer o que a gente está falando. Como está tendo uma dissociação muito grande, e a gente é inteligente, observa muita gente falando muito bonito e fazendo muito pouco do que está pregando, tem uma quebra de confiança. E aí, nessa quebra de confiança, a gente se sente sozinho, no meio de uma multidão. Porque em quem confiar? Como que eu vou falar? Como que eu vou falar com aquela pessoa? Será que ela realmente quer ser a minha amiga, vamos dizer assim? Ou qual é o interesse que tem por detrás disso? E nisso a gente caminha, aí pega um exemplo assim, a gente fala, o cachorro é o melhor amigo do homem. Não tem uma frase assim bonitinha, né? Vários outros animais. Mas o cachorro, ele parece que tem uma fidelidade, né, nessa amizade. Ele entrega. Ele tem. Ele tem.
Você briga, bate, ele está lá feliz, ele está simplesmente, ele só está entregando a fidelidade dele, a amizade dele, e quer ser a sua companhia ali. Por isso que tem vários estudos, né? É incondicional. Né? Ali é que eu brinco, né? Que é uma coisa incondicional, bonita até. É. Como que foi trabalhada o cachorro para chegar nesse companheirismo, nessa entrega, sem pedir nada em troca, de maneira incondicional? Adaptação e seleção genética. Aí o estudo da adaptação volta lá quando a gente era caçador e coletor e foi juntando em grupos, e nesse juntamento de grupos a gente começou a ter a revolução agrícola de dominar o ambiente, a semente, para plantar e ter o alimento, para não correr atrás do alimento, e tem a proteção. Quem começou a dar essa proteção? Principalmente os cachorros mais selvagens da época, mas eles vieram descendentes principalmente de lobos e ursos, que é a base lá atrás. Sim. Foi tendo uma seleção de espécies dessas ninhadas, principalmente lobos, em que eles eram mais amistosos, brigavam, competiam menos pelo alimento e pensavam em colaborar mais, eles ficaram mais amigos. E ele foi adaptando e foi o quê? Ele foi juntando com os grupamentos de Homo sapiens que estavam andando pelo planeta. Nessa adaptação, ele dava proteção à noite dos nossos acompanhamentos, ele observava, só que depois eles tinham um resto de comida. Então foi uma coisa meio que natural. Troca, né? Foi uma troca, uma colaboração ali. Então eles foram alimentando e esses filhotes mais adaptados foram passando nessa seleção genética em que viu hoje que o animal, o cachorro, e o gato também vai muito da espécie igual de tigre, dos felinos, leões, tigres, leopardos, e o gato vem nessa. O gato e o cachorro, mas vamos voltar no cachorro, os dois não têm perigo de extinção. Pelo contrário, tem quase bilhões a população, eu estava dando uma lida, bilhões a população de cachorros, não vou saber o número exato, mas tem. E o urso e o lobo estão em risco altíssimo de extinção. Porque às vezes eles fecharam e ficaram na matilha deles num comportamento mais agressivo e colaborou menos. Então, a própria natureza nos mostra esse mecanismo de conexão um com o outro, entrega. Por quê? Porque quando eu entrego, eu toco no seu melhor potencial. De alguma maneira ou outra, a gente vai querer adular e cuidar. Quando o cachorro tem algumas espécies, que inclusive na seleção genética, eles têm até aquela carinha, mas foi na seleção genética que olha, parece que toca lá dentro do nosso coração, não é? Mas aquela carinha de dó, né? E estimula o que a gente tem de melhor. É aquela coisa do afeto, de companheirismo. Os amigos podem fazer isso. É o símbolo da amizade, né? Da fidelidade. Doutor Gadia, o senhor acredita que essa falta de amizade, de relacionamentos e tudo isso que isso acarreta na saúde das pessoas, isso pode se transformar, não sei quanto tempo, num problema de saúde pública? Sim. O que a gente vê claramente é que no processo de adoecimento humano, você acaba colhendo sementes, frutos de sementes ruins. Então, quando você coloca o peso de uma obesidade, o peso de uma hipertensão, o peso de um colesterol alto, e quando você contabiliza o impacto desses fatores de risco num processo, por exemplo, de obstrução das artérias, que hoje, em última instância, acaba sendo, né, a principal causalidade de adoecimento e morte, né, pelo infarto agudo do miocárdio, pelo acidente vascular encefálico. Esse ano
fecharam uma estatística que morreram mais pessoas de acidente vascular encefálico do que de câncer no mundo todo. Então, quando você vai ver o peso de todos esses fatores, o estresse crônico, a angústia longa, o entristecimento longo, inflamam o corpo. E quando nós colocamos que todo ser humano tem que vencer por um processo, né, ontogênico de crescimento, ele tem que vencer desafios, é natural que as pessoas, diante dessa gama imensa de desafios, se são pessoas que não se relacionam bem, se são pessoas que são afetivamente limitadas, pessoas que carregam dores existenciais, e os solitários são tipicamente pessoas mais sofridas, principalmente se além de solitários são agnósticos, não têm fé, não têm crença. Essas pessoas têm níveis internos orgânicos mais elevados ao longo da vida de adrenalina, de corticoide, que geram obstrução precoce das artérias, que geram queda, inibição do nosso sistema imunológico, aumentando inclusive o desenvolvimento e eclosão de células oncogênicas, de células cancerosas. Então, é absolutamente comprovado que o contrário, a sociabilização, a empatia, a solidariedade, a comunhão, né, humana em prol de bem social, isso melhora não só a longevidade como um todo, mas melhora a saúde individual, claramente. E o que é legal? Nunca é tarde para mudar. Eu posso ter vivido uma vida inteira investindo em coisas erradas, em egocentrismo, em isolamento. Eu posso descobrir em qualquer idade, na meia-idade, na terceira idade, que eu não estou colhendo bons frutos, e toda mudança, por mais recente que seja, ela traz benefícios para bem-estar. A gente vê isso muito claramente. Eu vou até pegar o exemplo da oncologia. A gente vê pessoas tradicionalmente amargas, tristes, isoladas, que por várias razões, inclusive genética, desenvolvem o seu câncer e tendem a evoluir pior do que pessoas que, às vezes, com uma boa rede social legítima, com um bom suporte de grandes amigos e família, que às vezes desencadeiam cânceres até mais graves no seu diagnóstico e evoluem muito bem. Então, há pessoas que morrem por pouca coisa, porque lhes falta um respaldo afetivo e de sociabilização, em detrimento dos outros que, em princípio, a gente esperaria um prognóstico pior e que acabam respondendo melhor a tratamentos que são pareados aí. Ou seja, o gostar da vida, o se sentir útil, o de estar sempre em conexões com pessoas de bem ao nosso redor, o querer ajudar legitimamente o outro, isso nos leva para frente. Não que nós evitemos ficar doentes, mas quando ficamos, nós temos mais recursos para superar, sejam doenças físicas, psíquicas, mentais. Rede de apoio, né? Da sustentação. Rede de apoio. Nós estamos aí com um ano novo batendo a nossa porta. 2026 está aí já chegando. E promete ser um ano de muitas emoções, com eleição e tudo mais. E nessa época a gente vê um punhado de amizades se romperem por conta de ideologias, de candidatos, dessas bobagens que a gente acha. Eu queria terminar o programa com a palavra de vocês. E, tipo, não é bem uma mensagem, não. Como é que vocês veem essa questão da amizade, no geral, para as pessoas desse novo ano que a gente está entrando aí? Eu sou oncologista, né? Então eu sou otimista sempre. Aquele que vai até o fim. Mas o otimismo é uma força boa Claro. de colocar esperança de um futuro que sempre pode ser melhor. Foca nele, confia nas pessoas.
A mensagem que eu sempre vejo é: a gente foi programado para trabalhar mais no ambiente de paz. O ambiente de paz, ele agrega, ele constrói e deixa todo mundo bem. No fundo, todo mundo quer correr para sentir bem, ter um pouco de sensações razão boas, da vida. prazer, ter razão e ter paz. É porque às vezes a gente erra o alvo, ou às vezes a gente está muito hiperreativo. Tipo, é só respirar um pouco mais, pensar, segura um pouco mais as agressões, as defesas de pensamentos ideológicos, enfim, mas em várias áreas, né? Aí que você falou do ano que vem, esse ambiente político, mas a gente pode pegar em todas as outras discussões, Sim. né? Religiosas, sociais, raciais, orientações sexuais, e o político também. A gente tem que procurar evitar de estar nas pontas. Os extremos é que onde tem as tempestades. Ninguém aguenta ficar muito tempo. A própria natureza já demonstra isso. Ela não é uma tempestade eterna. Ninguém aguenta. Então vem a tempestade só para mexer um pouco, para a gente também ter Pra aquela. depurar também. E isso aí, para a gente ter, sentir e ter a sabedoria para fazer o filtro, depurar e trabalhar um ambiente de um equilíbrio. Escutar, a escutatória também é muito bom. A gente treinar, escutar mais, saber silenciar na hora que precisa, saber executar a boa palavra. Se você tem um pensamento que veio e você tem uma palavra para agregar e acalmar aquele ambiente, vai e se posicione, se coloque naquele momento certo e acalme. Se você está muito, às vezes, inflamado, ou a inflamação contra a base de quase todas as doenças hoje, o processo inflamatório, se você está inflamado e a sua palavra também, ou a sua atitude naquele momento vai inflamar mais ainda o ambiente, respira, fica calado. É um remédio muito bom e muito interessante. Por quê? Porque aí você deixa o ambiente sempre com um fator agregador. E aí as pessoas começam a observar e falam: nossa, mas está diferente. E ela depois te procura. E no que te procura, você fala: não, é porque eu estou tentando evitar mesmo, estou fazendo meus treinamentos, comunicação não violenta, isso também é fundamental, que seja uma comunicação, mas uma atitude não violenta, ou menos violenta, porque ninguém é perfeito. E aí como é que você faz? Eu estou agregando, estou fazendo coisas boas, estou conversando com pessoas mais calmas, eu estou gastando toda a minha energia em ajudar pessoas. Trabalho voluntário, que seja, gasto essa energia com o trabalho voluntário, porque eu vejo que muitas vezes tem muita energia e quer entrar em polêmica e brigar, porque às vezes no fundo ele só quer ser visto, né, Marcos? A pessoa quer, pelo amor de Deus, alguém me veja. Às vezes ela está muito carente, ela quer atenção. Então, gaste sua atenção. Então, vamos ter atenção em dando atenção ao próximo. Torne visível aquele que está lá invisível, sofrendo. Dê atenção para ele. Quanto menos você esperar, os olhos da atenção vão estar em cima de você. E não preocupe em que se alguém vai te julgar ou não, quem está te vindo ou não, vai, só faz. Porque essa é uma energia boa, contagia, né? É o contágio do bem. Isso aí é fundamental. Com certeza a gente começa a trabalhar um ambiente de paz. A gente semeia a paz quando a gente busca a paz interna, principalmente. E aí é um 2026 que a gente fica meio com medo, que seja, vem eleição, vem questão econômica, vai ter muito difícil. Não. Vai ser um ano de paz, vai ser um ano ótimo, positivo, apesar de todas as dificuldades, porque eu vou entrar em 2026 em paz, focado em vários trabalhos, ir para a Amazônia, fazer outras atividades, ir embora para a África, trabalhar aqui também, trabalhar o meu ambiente familiar, meu ambiente profissional, em paz. É isso. Doutor Marcos, para encerrar. Então, a minha visão é muito parecida com a do Rodolfo. Quando eu vejo a perspectiva de 2026, você tem dois olhos para os mesmos fatos. O primeiro olho é aquele olho imediatista, separatista, já fazendo posturas extremistas, seja na área política, econômica e tudo mais. Mas o que eu acho que é verdadeiro? Que todo o processo de aprendizado, ele implica em superação de dores. Então, escolhas políticas, divergências, isso faz parte da evolução humana. E seja por decisões, por escolhas que nos tragam, não é, retornos mais positivos, ou eventualmente más escolhas que vão nos fazer aprender pela dor, tudo é evolutivo, tudo.
O que a gente tem que evitar, quando você inclusive cita ruptura de pessoas que até então viviam bem por dogmas políticos, nós temos que evitar o extremismo, como disse o Rodolfo. Nós temos que enxergar o outro como muito mais valores do que simplesmente uma opção ou uma palavra dita indevidamente, não fazer aquele julgamento do ser humano, do amigo, do parceiro de trabalho, simplesmente porque ele tem divergências, né, de conceitos sociais. A minha visão é que cada ano é um desafio, cada divergência em qualquer área é um convite a gente melhorar. O que nós não podemos perder é o senso humanístico, o senso de compreensão que muitas das vezes o outro que está à nossa frente, ele não tem naquele momento condições de enxergar a vida com os mesmos olhos que nos é permitido. Se eu tiver esse senso humanístico de entender o outro, e às vezes de perdoar, inclusive, eu não vou fazer rupturas, digamos assim, de ligações sociais que sejam de grande valor, deixando coisas menores superarem vínculos tão ricos, né, que tem que se manter por toda a vida. Acho que a palavra de ordem é pé no chão, fé e paciência com as opiniões divergentes. Muitas das vezes a gente acha que está tão certo e não estamos. Se a gente tiver um pouquinho de humildade, se a gente ouvir com um pouco mais de profundidade, coração o outro, a gente vai juntos construir com certeza. E aquela velha frase, né? Tudo tem que terminar bem, senão nós não teríamos sentido de estarmos vivos. Se nós não estamos totalmente bem, é porque não terminou, né? Em algum momento o equilíbrio virá. Na hora ainda. Quando a gente trabalha muito no bem, pensando nesse terminar bem, é interessante, pelo menos isso acontece comigo. Você não tem nem tempo de pensar em brigar, sabe? Você não pensa no que está acontecendo, no que o outro está pensando de você, julgando. Você não tem tempo para falar mal dos outros. Você está tão focado em fazer uma coisa boa e você viu uma situação de uma dificuldade tão grande que você joga toda a sua energia ali, é libertador. Porque você fala, nossa, que beleza, eu não estou mais preocupado com o que os outros estão achando. Eu só estou gostando de fazer. Quem sobe montanha não tropeça em pedrinha. É verdade. E vocês sabem disso na prática. E como? Bom, e que 2026 vem aí com muita paz e muitas realizações para nós todos. Doutor Gadia, muito obrigado. Doutor Ovinair, muito obrigado mesmo. Eu tenho a certeza que as palavras de vocês aqui vão servir de um conteúdo muito valioso para quem nos acompanha. Muito obrigado. Que assim seja. Né? Um abraço. Estamos firmes sempre. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.